a todos novamente. Espero que estejam a gostar deste tutorial dedicado à inteligência espiritual. Espero também que tenham gostado da primeira parte do primeiro capítulo, dedicado ao contexto histórico e filosófico da inteligência espiritual, onde incluí uma pequena animação em que o Filipe representa todos os que já iniciaram ou estão a iniciar o caminho da autodescoberta numa perspectiva mais abrangente. Mas como puderam constatar, a história ainda mal começou. Mas para terminar este capítulo, irei seguidamente mencionar alguns dos especialistas pioneiros nesta nova inteligência, com o objetivo de ajudar a desmistificar alguma resistência que ainda possa existir. Escolhi estes especialistas porque cada um intervém em diferentes áreas com diferentes abordagens e métodos. Mas ao longo destes tutoriais, ao longo destes capítulos, terei a oportunidade de incluir muitos mais. Bem, e para começar, teria que começar naturalmente pela doutora Dana Zohar. Até porque foi ela que cunhou o termo inteligência espiritual e introduziu a ideia em 1997 no seu livro Rewiring the Corporate Brain. Zohar nasceu e foi educada nos Estados Unidos, estudou Física e Filosofia no MIT, fez a sua pós-graduação em Filosofia, Religião e Psicologia em Harvard. É autora de vários best-sellers, no entanto, aquele que eu gostaria de referir ou salientar é o Ser Quântico e também a Sociedade Quântica, que estendem a linguagem e os princípios da física quântica para uma nova compreensão da consciência humana, da psicologia e da organização social. Em 97 publicou o livro Quem Tem Medo do Gato Schrödinger e em fevereiro de 2000 publicou QS Inteligência Espiritual. O seu último livro chama-se Capital Espiritual. É ainda professora convidada pela Universidade de Oxford. Ela, entretanto, foi descrita também pelo jornal Financial Times e Prentice Hall como uma das pensadoras mais importantes do mundo da gestão. Zohar tem atuado na área da gestão através da educação, em consultoria de empresas e instituições, onde se incluem a sueca Forestry Commission, a Volvo, a Astra, a Philip Morris, a Marks & Spencer, a Shell, a British Telecom, a Motorola, Philips, enfim, uma quantidade de grandes empresas, inovadoras empresas, e entretanto também tem sido convidada pela Unesco para conferências organizadas pela Unesco, tais como a Fundação Europeia da Cultura, o Fórum Económico Mundial de Davos e por aí adiante. Dana Zohar identificou 10, há quem fale em 12, há quem fale em 10. Eu vou falar aqui em 10 qualidades comuns nas pessoas espiritualmente inteligentes. Não vou estar aqui a enumerá-las, vou-vos dar um pouco de tempo para poderem ler, para podermos passar então ao pesquisador. De seguida quero-vos falar de Ken O'Donnell, que mais ou menos ao mesmo tempo, em simultâneo, introduziu o termo inteligência espiritual no seu livro Endoquality, as dimensões emocionais e espirituais do ser humano nas organizações. Ken O'Donnell é um australiano que reside em São Paulo há mais de uma década. Como consultor internacional no campo do desenvolvimento humano e organizacional, trabalhou com algumas das maiores empresas dos Estados Unidos, da América do Sul e da Europa. Realizou mais de 2.000 conferências e cursos na Europa, Austrália, Ásia e nas Américas, sobre assuntos como stress, consciência positiva, gestão de conflitos, cultura organizacional e qualidade de vida. Também criou os programas de self-management e qualidade de vida, que já foram colocados em prática em cerca de 30 países, e atualmente ainda é diretor da organização Brahma Kumaris, na América do Sul, que é uma ONG voltada para a área de educação de valores. Ken O'Donnell é autor de 10 livros sobre desenvolvimento pessoal e organizacional, publicado em 9 idiomas. Na realidade, Ken O'Donnell defende que deverá haver uma integração da inteligência espiritual com a inteligência racional e com a inteligência emocional.
Porque o QI ajuda-nos a interagir com os números, com as fórmulas e com as coisas. O QE ajuda-nos a interagir com as pessoas. E o QS ajuda-nos a manter o equilíbrio interior para calcular o nível de QS. Ele sugere ainda 8 critérios. Mais uma vez, eu não vou estar aqui a enumerar os critérios e vou deixar que leiam e que possam, vós próprios, compreender à vossa maneira. Agora quero-vos falar do Dr. Robert Emmons, que concluiu o seu curso em Psicologia e mais tarde fez um doutoramento com a tese Busca Pessoal, uma abordagem da personalidade e do bem-estar subjetivo. Ele foi professor e assistente na Universidade do Estado de Michigan. Entretanto, também foi nomeado professor associado e professor titular na mesma universidade. Já escreveu mais de 6 livros e tem mais de 100 artigos periódicos científicos. É ainda editor-chefe da revista Psicologia Positiva. Robert Emmons define a inteligência espiritual como o uso adaptativo de informação espiritual para facilitar a obtenção de resolução de problemas objetivos de todos os dias. Originalmente ele propôs 5 componentes, 5 critérios para a inteligência espiritual, mas no entanto a quinta capacidade mais tarde foi removida devido ao seu foco no comportamento humano. Importa também referir que o Dr. Robert Emmons é considerado uma sumidade a nível mundial em termos de pesquisa científica sobre a gratidão, tendo inclusivamente escrito vários livros nessa área. De seguida vou-vos falar do saudoso Stephen Covey, gestor pela Harvard e doutorado pela Universidade de Brigham Young. Um aspecto curioso, ele tinha 9 filhos e 52 netos. Como todos sabem, pelo menos as pessoas da área de gestão, ele ficou mundialmente conhecido com o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que foi lançado em 89. A sua missão era fundamentalmente instruir as pessoas em como adquirir plena eficácia na vida, especialmente no contexto da vida profissional e da gestão. Porém, os seus livros também enfatizaram a família, a liderança pessoal, a autoliderança, a primazia do caráter sobre as técnicas, a necessidade de construirmos um alicerce de integridade para a nossa vida e a importância da contribuição e do nosso legado. Ele foi consultor pessoal de ex-presidentes tais como Bill Clinton, dos Estados Unidos, Vicente Fox, do México, do sul-coreano Kim Dae-jung, de CEOs de diversas empresas norte-americanas e do mundo. Ainda lançou o 8º hábito da eficácia à grandeza, que foi mais uma continuação do best-seller lançado 28 anos atrás. Covey vendeu mais de 25 milhões de livros em 38 idiomas. Ele defendia que as variações da inteligência espiritual às vezes são usadas em ambientes corporativos como forma de motivar os funcionários, não através de um quadro religioso, mas sendo sensíveis à diversidade para abordar questões de valores de formas diferentes no local de trabalho. De acordo com Stephen Covey, a inteligência espiritual é a central e fundamental de todas as inteligências porque se torna a fonte de orientação para os outros. Agora falo-vos do Dr. Dr. David B. King. Apesar de ser bastante jovem, já tem um currículo invejável, tem uma quantidade de doutoramentos, pós-graduações, é professor na Universidade de Colômbia e neste momento acabou de lançar mais um novo livro que é o Guia Prático da Inteligência Espiritual. No fundo, ele propõe 4 principais habilidades ou capacidades da inteligência espiritual, que resumem um pouco aquilo que já falámos na primeira parte da nossa animação, que permitem-nos questionar a essência, questionar qual é criar um sentido, um propósito pessoal
o transcendermos a nós próprios e conseguirmos expandir a consciência. Este jovem tem vindo a dar cartas, inclusivamente ele e uma colega da faculdade têm feito alguns inquéritos, alguns diagnósticos em várias universidades e têm tido resultados verdadeiramente extraordinários. Doutora Cindy Wigglesworth tem um percurso muito interessante, porque ela trabalhou durante 20 anos numa petrolífera e, rodeada de colegas engenheiros, eles próprios questionavam-na pela atitude que ela tinha, sendo ela uma pessoa dos recursos humanos, estranho. E ela percebeu que realmente teria que fazer alguma coisa sobre si própria, consigo própria. Entretanto, desenvolveu a área da inteligência emocional e foi andando, até que começou a especializar-se também na área da inteligência espiritual. É responsável pelo famoso SQ21, que no fundo é um sistema de diagnósticos muito vocacionado para as empresas, até porque ela é especialista nessa área, onde consegue aferir, através desses mesmos diagnósticos, através das 21, ela utiliza 21 skills ou 21 capacidades para aferir os quatro quadrantes que ela considera que são os fundamentais nas suas análises. Este modelo tem sido utilizado com bastante sucesso nas organizações, e sendo que a Cindy é fundadora e presidente também de uma grande consultora que é a Deep Change. Apresento-vos agora o Dr. Bruce Lipton. Provavelmente já ouviram falar dele, até porque ele já veio a Portugal, já tivemos a oportunidade de o ter em Portugal. É um defensor da epigenética, ele é um biólogo celular, doutorado, já publicou vários artigos que foram nomeados, tem tido vários best-sellers. A frase que escolhi, a melhor frase que eu escolhi para o definir aquilo que ele pensa: estamos em desequilíbrio porque somos vítimas das nossas crenças ultrapassadas, faz todo o sentido. E no fundo ele tem sido um inovador nesta área. Aconselho vivamente, a maior parte dos livros dele estão traduzidos para português. Para mim, o livro que fez bastante diferença, que me influenciou bastante, foi A Evolução Espontânea. E eu aconselho a ler este livro, são livros excelentes. Ele tem uma atitude excelente, é uma pessoa extremamente bem disposta e ainda vai nos trazer muita novidade e muita informação. Greg Braden, mais um cientista da nova geração. Como diz o Deepak Chopra, é uma mistura rara entre cientista, visionário, erudito, que tem a capacidade de falar com as nossas mentes enquanto toca a sabedoria dos nossos corações. Cada livro que ele escreve é um best-seller. Já foi nomeado Prémio Templeton 2015 e provavelmente estará proposto para mais prémios. Ele tem vários livros editados também em Portugal. Pessoalmente, eu aconselhava quem quiser saber um pouco mais sobre a filosofia, a forma de pensar, que começassem pela Matriz Divina. É um livro fantástico, com uma perspectiva fantástica da realidade. Para mim, assim como o autor anterior que falámos, outro dos quais que nos vai continuar a surpreender com ideias novas, com uma consciência nova, e que também vale a pena mantermos a par de todos os trabalhos que ele vai fazendo. E agora temos o Dr. Rupert Sheldrake, biólogo, bioquímico, autor e responsável pela teoria da morfogênese. Uma teoria que é extremamente interessante. Eu não sei se já ouviram falar na teoria dos 100 macacos. No fundo, ele aborda aqui com muita inteligência o quanto nós podemos ser influenciados pelo que nos rodeia em termos de consciência, por aquilo que herdamos.
Ele foi altamente contestado no início pelos colegas da ciência, no entanto, hoje é reconhecido, inclusivamente ele colabora com o Instituto de Ciências Noéticas, que é um instituto que foi criado pelo astronauta, quando ele percebeu que nós não poderíamos ser só isto que vemos, que sentimos, que cheiramos, que saboreamos, nós somos muito mais que isso, e ele tem estado a fazer um trabalho extraordinário de investigação nessa área. Para quem está na área da inteligência espiritual, é importante ler, aprender, compreender o que é que ele quer dizer com isto, porque responde a muitas das situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E por fim, e não é por acaso que é por fim que eu escolhi Bert Hellinger para falar sobre ele, porque talvez tenha sido ele o grande responsável por eu ter decidido explorar um pouco mais, ou ter passado a dedicar-me a última década da minha vida a explorar e a conhecer e a pesquisar sobre a inteligência espiritual. Psicanalista alemão, já escreveu mais de 40 livros e é criador de um famoso método terapêutico chamado constelações familiares. A teoria de Bert Hellinger, que faz sentido, é que os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repetem de geração em geração, até que um descendente tome consciência e transforma a maldição em bênção. E reparem bem no que ele quer dizer com isto. É que, no fundo, nós hoje somos a repetição dos nossos antepassados. Pode até ser de uma forma diferente, mas provavelmente os sentimentos ou as consequências serão iguais. Bert Hellinger acredita que existem 3 leis. A lei do pertencimento, a necessidade que temos de pertencer a algo, uma família, uma sociedade ou um grupo. A lei da ordem, porque tudo tem que estar hierarquizado. E a lei do equilíbrio, em que o que se dá deve ser igual àquilo que se recebe. E, no fundo, as constelações familiares permitem repor estas leis, trazer a sensação de pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Bert Hellinger tem sido e já é uma pessoa com uma certa idade, um inovador, e tem movimentado no planeta inteiro milhares de terapeutas, de especialistas, porque realmente ele trouxe algo completamente inovador. Ele foi dos primeiros, se calhar, a pôr-nos a pensar que existe mais para além daquilo que nós sabemos ou que vemos. Quem está familiarizado com o método das constelações familiares sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. Eu, pessoalmente, comecei a especializar-me nessa área, depois desenvolvi para um determinado tipo de constelações mais integradas, mais profundas, mas reconheço que a minha grande base na área da inteligência espiritual começou por aqui. E com Bert Hellinger termino esta apresentação. Uma apresentação muito breve, muito haveria para dizer sobre estes autores e quantos mais é impossível falar sobre eles, sobre todos aqui neste momento, levaria imenso tempo. Mas o mais importante, eu creio e espero ter conseguido, é passar a ideia de que a inteligência espiritual é uma ferramenta poderosa que poderá ser utilizada, deve ser utilizada a nível individual, a nível coletivo, a nível organizacional, porque permite potenciar um conjunto de capacidades tão necessárias nos tempos que se vivem e no futuro que virá. Por outro lado, também gostaria que ficasse um pouco mais claro que a inteligência espiritual não é inteligência emocional, embora interajam, mas não tem rigorosamente nada a ver. Por outro lado, a inteligência espiritual também não é uma atividade que se pratica para melhorar o bem-estar físico, psicológico, mental. É algo muito mais profundo, muito mais interessante, com efeitos verdadeiramente transformadores
que todos aqueles que neste momento sabem e anteveem que o futuro nos está a trazer grandes mudanças, e que veem pelos exemplos das grandes empresas que já há algum tempo estão a trabalhar nesta área, é se calhar uma altura para começarem a aprofundar os vossos conhecimentos e aprender um pouco mais, se não pelas vossas empresas, pelas vossas profissões, por vós próprios. Obrigada pela atenção que têm dispensado. Vamos continuar este tutorial. Conforme prometi, o próximo irei falar um pouco mais da mecânica da inteligência espiritual, como é que ela funciona. Teremos